Hebreus capítulo 10, vamos ler do verso 16 ao 20. Amém? Diz assim: Esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: E nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Verso 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao santíssimo lugar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Eu te agradeço pela tua presença. Senhor, não me permita me engrandecer aqui, eu estou aqui para falar de ti. Foi você que mudou a minha vida. Eu sei que ao expor a tua palavra, o Senhor se aparece diante de nós. E o mesmo Deus que mudou a minha vida é capaz de mudar a vida de todos aqui. Jesus, eu não posso que você me impeça de derramar minha alma e derramar minhas opiniões aqui, porque o que importa é que a sua palavra seja exposta. O que importa é que o Cristo vivo apareça dentro de nós, apareça no nosso meio. Jesus, esse culto é teu. Espírito Santo, flua e age aqui da maneira que o Senhor achar apropriado. Porque você vai de um lado para o outro e ninguém pode conter. Você é quem decide, você é quem resolve como fazer as coisas. E não eu. Eu quero me despir de mim para que o Senhor possa aparecer. Em nome de Jesus. Eu amo tua face, amo os teus beijos, e o teu abraço, amo tua presença. Aleluia. Eu acredito aqui que todo mundo tem uma noção, uma certa noção de que você pode orar e Deus pode te ouvir, certo? Você tem uma certa noção, você provavelmente já nasceu sabendo que você pode adorar, que você pode em qualquer momento falar com Deus e Ele pode te ouvir. Não sabe isso? E Ele pode até te responder. Não é verdade? E por causa disso, às vezes nós tratamos como algo natural e costumeiro aquilo que é um grande privilégio e aquilo que muita gente não teve. Pois esse privilégio nós podermos orar, adorar, nos entregar e entrar num ambiente profundo em Deus é algo que nós temos, mas que por muito tempo as pessoas não tiveram. Então eu gostaria de no início voltar um pouco na história e mostrar para vocês como que tanta gente não teve isso que nós temos hoje. Para que nós possamos, então, voltar a valorizar esse momento. Porque eu acredito que quando a gente vê aquilo que muita gente não tem, a gente começa a valorizar aquilo que a gente tem. Não é assim? Quando você vê na TV pessoas que não têm saneamento básico, não têm água, não têm uma banana para comer em casa, aí você chega em casa e fala assim, agora eu vou fechar direito esse chuveiro, né? Você começa a valorizar. Aí você deixa de deixar a banana estragar na fruteira. Porque você entende que aquilo que você tem é algo extremamente precioso. Hoje eu gostaria que nós possamos valorizar e entender o quão precioso é esse momento. E que no final nós possamos voltar com o coração sedento e prazeroso para Deus nesse secreto. Amém? Deus criou Adão e Ele cria o homem, na verdade, para esse relacionamento. Ele cria o homem para que o homem tenha um contato e um relacionamento contínuo e profundo com Ele. Porém, desde o início, Adão e Eva pecam, lá no início. Deus visitava eles na viração do dia, mas por causa do pecado, o homem perde esse contato. Por causa do pecado, o homem perde esse relacionamento, essa aproximação com Deus. E o homem se distancia de Deus, perde essa intimidade. Mas desde então, Deus não se aquieta. Ele já começa a trabalhar para refazer esse contato conosco.
E logo com Moisés ele disse assim, em Êxodo 19, agora Moisés, se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem a minha aliança, serão como um tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aqui o sacerdócio ainda não tinha sido levantado. E quem seriam os sacerdotes? As pessoas que então começariam a ter novamente um relacionamento com Deus. O homem tinha perdido, e o sacerdócio seria levantado para isso, para voltar a ter um relacionamento com Deus. Deus tira Moisés e todo o povo hebreu do deserto, e ele faz uma aliança com Moisés e Arão. Moisés então se torna o legislador, e Arão se torna o sacerdote. Deus faz uma aliança com Arão, e ele diz assim, da sua descendência, Arão, todos serão sacerdotes. Da sua descendência serão sacerdotes. E Arão era de qual tribo? Da tribo de Levi. E Deus estabelece então a tribo de Levi com esse grande privilégio, para ter esse relacionamento com Deus. A tribo de Levi, quando eles vão entrar em Canaã, eles repartem as terras em 11 tribos, mas vejam, eram 12. Os levitas, a tribo de Levi, não recebe nenhuma herança geográfica nessa terra. Porque Deus diz assim, vocês não receberão nada nessa terra, a sua herança sou eu. A herança de todas as 11 tribos tinha algo a ver com o terreno, tinha algo a ver com o passageiro. Mas aqueles que foram escolhidos para ter um relacionamento com Deus, eles recebem uma herança eterna. Eles recebem uma herança que não é passageira. Esse é um grande privilégio. E quem entende quem Deus é, entende que tem tudo nele. E não precisa de nada além daquilo que Ele te dá. Amém? Deus, ele passa uma ordem e fala assim, agora vocês vão levantar um tabernáculo. E os levitas vão servir nesse tabernáculo. O tabernáculo, então, era uma grande tenda, o qual somente os levitas trabalhariam. Somente uma tribo trabalharia. Somente uma tribo das 12 foi sorteada, foi privilegiada a ter esse contato com Deus. Veja, isso que nós temos hoje, não tinha naquele tempo. Você tinha que ser um levita. E dentro do tabernáculo nós tínhamos primeiro os levitas. Os levitas, eles trabalhavam num ambiente externo, num ambiente que não tinha teto, onde tinha somente o lavatório e o altar do holocausto. Os levitas, então, eles eram os músicos, eles eram os porteiros, eles eram os poetas, eles limpavam o templo, eles cuidavam dos utensílios e eles até profetizavam ao povo. Eles faziam muitas coisas. Porém, os levitas, eles ministravam a nível de pessoas. Eles não poderiam ministrar a Deus. Eles ministravam horizontalmente. Eles não ministravam verticalmente. Agora, dentre os levitas, tinha um grupo mais seleto, que eram, então, os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram os mais consagrados. Os sacerdotes, eles tinham que fazer uma série extensa de preparação para poder ministrar a Deus. Eles se ungiam, eles usavam vestes santas, eles não poderiam ter defeitos físicos para serem sacerdotes. Se você não enxergasse direito, eu nem sei se você poderia ser sacerdote naquela época. Porque com 20 anos você lê que é uma beleza, né? Agora com 28 você fala, não é possível, gente. Tão rápido assim, você já começa a nem enxergar. Nem falar de você, né, amor? Nem falar dela. Ela tá com uma lente ali que você nem sabe, monstruosa. E os sacerdotes, eles eram esse grupo seleto, que tinha que fazer uma série extensa de preparação, de purificação e santificação para poder ministrar a Deus. Eles que ofereciam a oferta. Então os sacerdotes era esse grupo menor que poderia entrar no primeiro ambiente interno do tabernáculo. Eles poderiam entrar naquele lugar que nós chamamos de lugar santo. E ninguém, senão os sacerdotes, poderiam entrar lá. Na verdade, os levitas poderiam trabalhar naquilo depois, porque eles carregavam os utensílios. Na verdade, os levitas, eles cuidavam, limpavam os utensílios. Mas os sacerdotes é que ministravam. E nesse lugar santo tinha, então, os 12 pães frescos, tínhamos o altar de incenso e nós tínhamos o candelabro de ouro que era aceso com as chamas, a qual iluminava aquele ambiente pequeno, fechado e escuro. Esse negócio de ministrar a Deus, entenda, era extremamente sério.
Ninguém podia fazer isso. Um homem uma vez tentou fazer isso. Na verdade, ele fez, mas não deu certo. Que foi o rei Saul. E está lá registrado em 1 Samuel 13. Rei Saul, ele precisava sair para a guerra. Ele queria sair para batalhar contra os filisteus. E o profeta, o sacerdote, Samuel, que deveria chegar para oferecer uma adoração a Deus, para então conquistar o favor de Deus e serem vitoriosos na guerra, está um pouquinho atrasado. E Saul está com pressa, meu. Aí o que Saul faz? Ele vai lá, pega o holocausto e oferece em adoração a Deus. No pulo, cara, Samuel chega. Aí Samuel chega e fala assim, cara, o que você está arrumando? Aí Saul fala assim, não, pode ficar de boa, já fiz aqui o negócio, ó, agora é só ir. Aí Samuel fala o que para ele? Você agiu como um tolo, mano. Isso aí não é para você fazer. Hoje Deus estabeleceria o seu reinado perpetuamente, mas por causa dessa atitude, ele já escolheu outra em seu lugar segundo o seu coração. Entenda, você não poderia adorar do jeito que você quisesse, no momento que você quer, aqui na igreja, na sua casa, não. Tinha um lugar estabelecido, o tabernáculo, tinha uma pessoa que deveria fazer isso para você. Você não tinha essa liberdade. Hoje, se Saul não tivesse feito isso, talvez hoje nós cantássemos Jesus, filho de Saul, em vez de Jesus, filho de Davi. De tão sério que é isso. Entende o privilégio que você tem? Agora, além dos sacerdotes, nós tínhamos o sumo sacerdote. Esse cara era tão top que ele andava com uma plaquinha de ouro na testa escrito Santidade ao Senhor. Imagina esse cara chegando na igreja. Fala, meu Deus do céu, não vou pregar não, quem prega aqui é você. Não é eu fazer o louvor, misericórdia. Você está com uma placa de ouro escrito Santidade ao Senhor. Tem que ser. O sumo sacerdote, ele tinha um processo ainda mais intenso de purificação e de santificação. Por quê? O sumo sacerdote era o único cara que poderia entrar no lugar mais guardado no tabernáculo. No lugar mais poderoso do tabernáculo, que é conhecido como o Santíssimo Lugar. O Santo dos Santos. Para você ter uma ideia, o sumo sacerdote não poderia andar com o cabelo desarrumado em nenhum momento. Ele só poderia se casar com uma mulher virgem. Ele não poderia entrar em nenhum lugar que havia um defunto. Ele tinha uma... Cara, se você ler o livro de Levítico, eu te garanto, você vai cansar de tanta coisa que ele tinha que fazer. Agora imagina você ter que fazer. Se de ler você já cansa um pouco, imagina você ter que fazer. Cara, não era fácil. No Santíssimo Lugar, era o lugar onde a presença de Deus se manifestava de maneira mais palpável. A presença transformadora, cheirosa, bela, gostosa, aquela presença a qual você não quer mais sair, sabe? Era isso que acontecia no lugar santo. Mas veja, para o sumo sacerdote entrar no lugar santo, ele usava sineta, ele tinha sinetas em suas vestes. E diz o historiador Flávio Josefo que eles amarravam o sumo sacerdote na cintura quando ele fosse entrar lá. Ah, detalhe, ele só poderia entrar lá uma vez por ano, ok? Então, quando ele fizesse essa série extensa de purificação, santificação, e fosse entrar, o pessoal amarrava ele na cintura e ele entrava. Porque se as sinetas parassem de tocar, significava que ele morreu naquele lugar, porque ele não entrou da maneira devida. Porque ele não entrou da maneira pura e santa que ele deveria ter entrado. E como ninguém poderia entrar naquele lugar, as pessoas puxavam ele pela corda. Imagine. Era algo extremamente especial. E o que separava o Santíssimo Lugar, entenda, do Santo Lugar, era apenas um véu. Mas veja, eu não sei o que vocês pensam de véu. Porque eu, quando eu falo véu, eu penso naquele véu de noiva. Que você até vê do outro lado, né? Bem fininho. Mas esse véu aqui, ele era, na verdade, 3 camadas de tecido. E nesses tecidos, eles eram bordados. E eles eram trançados. E o historiador Flávio Josefo diz também que ele tinha 12 centímetros de espessura. Diz a tradição que se você amarrasse um cavalo de um lado e amarrasse o outro pedaço do véu com outro cavalo, e eles puxassem em direção opostas, esse pano não se partiria. Aqui a gente tem 2 homens fortes. Tem o Lindomar, forte. Tem outro homem forte aqui? Leandro. Leandro é fortão, hein, Leandro?
Cara, se você pegasse o Leandro e o Lindomar e falasse, por favor, parta esse véu, cara, nem se colocasse mais o Paulo e o Ricardo cada um, não partia esse véu. Era extremamente rígido, era extremamente grosso. Já tentou rasgar um pano torcido? Não é fácil, né? Mas, até que 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus Cristo, ele sobe o Monte Calvário com uma cruz, ele sobe nela, ele é morto, ele é crucificado, e no momento em que ele morre, o céu se fecha, há um terremoto na cidade, os soldados que o crucificaram dizem, verdadeiramente esse cara é o Filho de Deus. E nesse momento, em Israel e em Jerusalém, o véu do templo, ele é rasgado de cima a baixo. E aquilo que nos separava do santíssimo lugar, do momento, do lugar mais precioso com Deus, ele é aberto para nós agora. Sabe o que separa você desse lugar hoje? Nada. Jesus abriu para que você entre lá. Jesus abriu para que nós possamos entrar naquele lugar mais seleto, mais especial. E nesse momento começa então uma nova aliança. Começa então uma nova forma de relacionamento. O relacionamento que Deus tinha antes com esse povo era imperfeito. Imperfeito por quê? Porque era por poucas pessoas, não era ainda poderoso como ele queria que fosse hoje, mas hoje nós temos uma nova forma de relacionamento. E se antes eles precisavam fazer uma série extensa de coisas, hoje nós não precisamos fazer nada. Entenda, naquela época havia vários requerimentos. Hoje só existe um requerimento. Antes existiam muitos requerimentos para uma pessoa, para o sumo sacerdote. Hoje só existe um requerimento para todos nós, Jesus Cristo. Se você quer entrar no lugar santíssimo, você precisa de Cristo. Um único requerimento, uma única exigência para todos nós. Hebreus 8:13 diz assim: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado cai em desuso e logo desaparece. Veja, a antiga aliança ela é feita com base em obras, com base em leis, mas a nova aliança ela é feita com base em Cristo. E ele, Jesus Cristo, cumpriu todas as leis para que você e eu entrássemos lá. Antes você precisava merecer. Hoje você só precisa receber, porque ele te deu como presente. E presente você não paga, paga? Não, presente você só recebe. Se você quiser pagar por isso que ele está te dando, é uma ofensa. Você só recebe. O verso 18 do nosso texto diz assim, então: onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer sacrifícios. Já não há necessidade desses rituais, porque Cristo é o sacrifício pleno. Cristo é o sacrifício perfeito. Antes era necessário um local físico para essa comunhão. Hoje é necessário só você, porque ele habita em você, o tabernáculo se tornou você. Coríntios diz assim: vocês são o santuário de Deus, o seu Espírito Santo habita em vocês. Sabe qual é o lugar apropriado para você entrar no Santíssimo? Qualquer lugar agora. Qualquer lugar é apropriado. Agora entenda. Jesus Cristo não somente aproximou uma pessoa de um Deus. Jesus Cristo não somente aproximou a humanidade de um Deus. Jesus Cristo, nesse momento, ele reaproxima. Ele reconcilia o filho de um pai. Jesus é o primogênito perfeito. Eu acho que aqui todo mundo lembra da passagem, da parábola do filho pródigo. Jesus conta que o irmão mais velho é o irmão que não gosta que o filho mais novo volte. Mas Jesus é o filho mais velho perfeito. E quando nós voltamos para a casa do pai, quando nós voltamos a esse acesso, ele é o primeiro a festejar. Quando o pai diz assim, matem um novilho gordo para o meu filho mais novo. Jesus diz, não somente mate, mas deixe que eu fico na churrasqueira, porque eu tenho todo o prazer de ver você voltando aqui. Eu tenho todo o prazer de ver você entrando na casa do pai novamente. Deixa que eu fico na churrasqueira, deixa eu servir hoje. O verso 19 diz: podemos entrar então com total confiança ao Santíssimo Lugar. Por que você pode entrar com total confiança a esse lugar santo? Porque ele é seu pai.
Eu me casei há 3 anos e eu não moro mais com meu pai. Mas sabe quando eu entro na casa do meu pai? Quando eu quiser. Porque ele é meu pai. Eu tenho a chave de lá. Então quando eu entro lá, eu entro com ousadia. Eu entro com confiança. Porque eu tenho um relacionamento, eu sei quem ele é. Ele é o meu pai. É isso que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Porque toda religião vai te apresentar um Deus. Jesus te apresenta um pai. Acaso ele nos deu um espírito que clama, Abba, paizinho, 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 paizinho. Agora, você não é somente um filho que entra no santo, que entra no lar, que entra numa casa. Você é também um sacerdote. Eu sei que agora a gente pode pensar assim, mas não acabou de dizer que essa aliança antiga foi quebrada? Realmente foi quebrada os atos e todos os rituais, mas não foi quebrado aquilo que o sacerdote fazia de especial. O que diferenciava o sacerdote dos levitas? Que ele ministrava a Deus. 1 Pedro diz assim, agora vocês são geração eleita. Agora vocês são um sacerdócio real, uma nação santa. Diga comigo, sacerdócio. Olha, bastante gente, foi forte. O sacerdócio, o que ele tinha de diferente é que ele podia ministrar a Deus. O que diferenciava o privilégio dele, quem fala assim, eu sou sacerdote, qual que é a diferença do sacerdote? É que ele ministra a Deus, mano. É que ele ministra verticalmente, é que ele fala com o paizinho. E a Bíblia fala que nós somos sacerdotes. Agora o problema é que parece que as pessoas deixaram de valorizar esse privilégio de ministrar verticalmente. De entrar no secreto e falar, Deus, como eu quero falar com você agora. Infelizmente hoje muitas pessoas valorizam mais a ministração horizontal. Agora uma ministração horizontal, as pessoas são ministradas, esse momento é importante? Óbvio que é. Mas se tem algo que é muito mais importante do que isso, é o meu tempo com Deus. Se tem algo muito mais importante que isso, que Deus me chama de sacerdote, é por eu ter a oportunidade de ministrar a Ele. É de chegar lá no meu quarto e falar assim, Deus, agora é eu e você, paizinho. As pessoas elas podem até ser levantadas, sabe? Por um sistema financeiro gospel. Mas são as que têm um momento no quarto, um momento no secreto, que vão de fato mudar essa geração. Em Mateus 7, Jesus diz assim, muitos vão chegar no final, no dia do juízo final, e vão dizer assim, Jesus, Senhor, nós profetizamos, nós curamos, nós expulsamos demônio. E aí Jesus fala assim, eu não conheço vocês. Ministrar o povo é importante, mas o que ele quer é aproximação minha e sua. O que ele quer é que nós começamos a valorizar aquilo que ele fez de tudo para que nós tivéssemos um tempo com ele, um acesso com ele. Eu não sei, na verdade, quem disse essa frase, mas é uma frase muito boa. E disse assim, a adoração pura raramente passa de uma geração a outra. Os rituais e a liturgia, sim, mas a pureza da adoração tem que ser redescoberta a cada geração. O que ele disse aqui é que a gente pode aprender muita coisa com os pastores, a gente pode aprender como montar uma mensagem com eles, a gente pode aprender os macetes, a gente pode aprender a liturgia da igreja, mas sabe, aquele momento que o Espírito Santo pega o seu coração e ele espreme, clamando por mais 1 minuto com você, isso aí vocês têm que redescobrir no seu quarto. Você pode aprender muita coisa com o pastor, mas quando ele fala de adoração, de oração, isso aí você vai ter que descobrir lá no seu quarto. É de geração em geração, mas você tem que descobrir. O verso 20 do nosso texto diz então, por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Jesus abriu um caminho. Entenda, veja, você está numa floresta, imagina você está numa floresta, num bosque, e você quer passar num lugar estreito, mas você não está preocupado se alguém vai passar atrás de você. Então você espreme os galhos de um lado, as folhas de outro, você passa ali espremido e pronto. Mas se você quer que outras pessoas passem onde você passou, você tem que fazer o quê? Abrir um caminho.
Você tem que demarcar um território. E é isso que Jesus fez. Ele não passou pelo caminho, ele abriu um caminho. Isso dá a ideia sempre de que ele é um precursor. Ou seja, ele vem antes, ele dá origem. E sempre significa que o restante da companhia está vindo depois. Ou seja, Jesus, quando ele rasga o véu, ele abre o véu e ele fala assim: eu estou esperando vocês passarem por aqui também. Eu estou esperando vocês virem no lugar santo dos santos, naquele mais profundo que o meu Pai tem para vocês. Ele não passa sozinho, ele passa e clama para que você e eu passemos também. Amém? Como sacerdotes, nós temos esse privilégio. E nós temos essa necessidade de redescobrir uma intimidade com o Pai, com o nosso Deus. Eu tenho aqui, na verdade, eu anotei 3 fases na vida que a gente passa nesse secreto. Nesse momento de adoração, nesse momento de oração, nesse momento de rendição e de louvor. Acho que muitas vezes os pastores já disseram aqui, e às vezes a gente acha até meio chato, né? Tem que ficar no quarto. Mas a gente começa. E a primeira fase disso é a fase da obediência. Né? Eu não vejo graça, eu não vejo sentido, mas o pastor fala que é bom a gente fazer isso. Então vamos pela obediência, né? Vamos lá, vamos se esforçar. Mas depois que você começa a fazer, entenda, você entra para a segunda fase, automaticamente, que é a fase do hábito. Tudo que você começa a fazer se torna um hábito. Agora entenda, hábito você não cria. Hábito você troca. Porque o nosso dia já está cheio de hábitos. E você não vai acrescentar 1 hora a mais no seu relógio. Você vai ter que trocar um hábito. Você vai ter que trocar um hábito. E por isso, você precisa rever aquilo que você está fazendo. Se você quer realmente entrar nesse lugar. Se você realmente acha que é um lugar que vale a pena, você precisa mudar algumas coisas que você faz. E terceiro, depois que isso se torna um hábito, melhor é que isso se torna um prazer. É a fase do prazer. Porque aquilo que você começa a criar e vira um hábito se torna prazeroso para você. Eu lembro quando eu ficava no teclado, quando eu tocava, eu todos os dias ficava lá no teclado ensaiando e fazendo exercícios 3, 4 horas por dia. Eu lembro que teve a Copa do Mundo de 2014, aquela que o Brasil levou um pau bem legal. Tava tendo os jogos da fase de grupo, acho que foi Brasil e Nigéria. A Larissa estava lá em casa e eu estava exercitando o teclado. Por quê? Passou de hábito e já era prazeroso para mim. Eu gostava. E quando eu fui para a área da palavra, eu troquei o meu hábito. Eu não criei um hábito, porque não tem como você criar. Então eu troquei. Então eu parei de ficar 3, 4 horas no teclado e eu comecei a ficar 3, 4 horas lento, estudando, orando, buscando. Mudei o meu hábito. Isso tornou prazeroso para mim. Eu lembro quando eu andava de carro e fazia faculdade, poxa, já faz uns 6 anos atrás, né? Eu falo, meu Deus, eu tô velho pra caramba. 6 anos que eu já fiz a faculdade. Que conversa de gente velha, eu penso. Eu achava legal quando eu falava, eu tô na faculdade, né? Agora eu falo, pô, 6 anos, só não, nem vou falar que faz 6 anos, né? Vou deixar o pessoal achar que eu tenho 21. Eu lembro que eu ia de carro pra faculdade, eu ouvia um louvor, geralmente eu colocava o louvor que mais estava falando comigo. E algumas vezes eu lembro de já ir chorando pra faculdade. Eu lembro de parar o carro ali 1, 2 quarteirões e não conseguir descer do carro. Porque eu tava ali. Eu tava ali num lugar santíssimo. Que Jesus tinha aberto para mim. Que Deus tinha aberto para mim. Eu lembro quando, nessa época eu também namorava, e de sexta-feira era o dia de passear, né? Meu lanchinho com a namorada. E, cara, quantas vezes eu chegava assim, 6, 7 horas da noite, e eu queria sair, mas o meu coração ficava tão apertado, porque era o momento de eu estar orando no quarto. E eu falava assim, meu Deus, eu ia num com o coração no outro. Se eu ficasse também, eu ficava com o coração partido e deixar ela. Era difícil. Mas porque tinha se tornado um prazer para mim. Esses dias que eu estava escrevendo essa mensagem, eu estava na sala com a Larissa, conversando com ela.
E, cara, essa mensagem foi falando muito comigo. E, de repente, meu coração apertou assim, me deu um nó na garganta. Eu tava só montando a mensagem. Eu nem tinha pedido para conversar com ele. Mas o interessante é que às vezes ele invade, né, o nosso eu. Porque assim como nós temos acesso a ele também tem acesso a nós. Aí, de repente, ele me pegou e eu falei assim, nossa, eu tenho que ir pro quarto agora. Aí eu nem falei boa noite pra ela. Depois ela chegou me dando bronca lá. Você não fala nem boa noite? É que eu tive que ir pro quarto porque eu tenho outro namorado. Jesus Cristo tinha se tornado um prazer. Se tornou um prazer. E a gente precisa de prazer para entrar no lugar mais íntimo. A gente precisa ter prazer. E é no prazer que a gente entra no Santo dos Santos. Em Salmos 14, 2 diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há alguém que busque a Deus. Veja só, ele olha para nós lá de cima, buscando alguém que entenda ele. Isso é papo de casal, né? Sabe quando você entra no lugar, você só dá uma olhadinha, não precisa nem sorrir nada, é só o olho, a sobrancelha, eu acho, né? Os cílios já falam. Ah, já entendi. Convivência, né? Você não precisa nem esboçar muita reação. Deus olha aqui na terra e ele busca alguém que entenda ele. Ele quer isso. Ele está à procura. Às vezes é nós que estamos dispersos, mas ele está louco por você. Eu já estou encerrando. Nós falamos que nós somos filhos que têm um livre acesso à casa do Pai. Eu tenho ousadia para entrar na casa do meu Pai. Nós somos sacerdotes com o grande privilégio de ministrarmos verticalmente o nosso Deus. Mas quando a Bíblia fala de intimidade, a figura mais extrema que ela usa é a da noiva. E a noiva é a igreja. Quem é a igreja aqui? Vocês são a igreja? O texto que a Bíblia mais revela esse amor de Deus para conosco, de Cristo para a sua igreja, é Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é um livro escrito de Salomão para a Sulamita. Salomão representa Cristo. A Sulamita representa a igreja. Salomão representa Cristo, a Sulamita representa você. O amor que está sendo esbaldado, que está sendo derramado no livro de Cântico dos Cânticos, é o amor que Jesus tem por você. E eu tomei aqui a liberdade de pegar alguns trechos do livro de Cântico dos Cânticos. Do amado para a amada. De Jesus para você. E eu vou ler aqui. E enquanto eu leio, eu quero que você entenda que essas palavras é do seu amado. Apocalipse diz assim: vem, irei te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu quero que, enquanto eu leio, você entenda que essas palavras de amor poético, explosivo, eu não sei quais os adjetivos que nós podemos dar aqui. Entenda que isso é para você. Esse amor que está transbordando em Cântico dos Cânticos é diretamente para você. Diz assim, a minha versão é a NVT. Como você é linda. Ah, minha querida, como você é linda. Levante-se, venha comigo, minha bela. Venha, mostre-me o teu rosto e deixe-me ouvir a tua voz, pois a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Venha comigo do Líbano, minha noiva, venha comigo do Líbano, pois você cativou o meu coração, minha amiga, minha noiva. Você cativou com um só olhar de relance. O seu amor é delicioso. Os seus lábios são doces como néctar, minha noiva. Você é o meu jardim particular, minha amiga, minha noiva. Mesmo entre 60 rainhas, 80 concubinas e incontáveis moças, eu ainda escolheria minha pomba, minha perfeita. Minha querida, que mora nos jardins. Os seus companheiros ouvem atentamente a sua voz.
E deixa eu ouvi-la também. Eu montei esse trecho, eu estava lendo lá na sala, a Larissa ouviu. Ela disse assim, ai que lindo meu amor, que você disse para mim. Não fui eu. Apesar de eu amar muito ela, tem um cara que é muito mais apaixonado por ela. Jesus. Meu Deus, que poema é esse, Senhor, que você escreveu para mim? Venha comigo do Líbano, fuja comigo, minha noiva. Como eu estou ansiando você, como eu quero passar um momento contigo. Por favor, seja recíproco esse amor, por favor, seja recíproco esse desejo. Fique de pé comigo, por gentileza. O coração dele, se você encontrar alguém que fez um poema mais lindo para você, de amor para ele, você me apresenta. Que aí eu paro de falar que Jesus ama. Mas eu nunca vi alguém tão transbordante de amor como o meu Cristo vivo. Como o meu amado. Eu estou ansiando para me encontrar com ele. Eu sou a noiva dele. Como ele me quer, como ele quer você. Ele não abriu à toa esse caminho. Ele abriu para que eu e você entrássemos nele. As pessoas antes não poderiam fazer isso. Elas precisavam de um sacerdote. Hoje, sabe quando você pode fazer a qualquer momento? Esse é o momento mais precioso, cara. Eu não posso entregar o meu coração a outro que não seja ele. Eu quero morrer apaixonado por ele. Eu quero que o meu coração transborde de amor por ele, porque eu sei que o coração dele transborda de desejo por mim. Ele conhece o seu cheiro. Desde você pode mudar de perfume, mas ele conhece o seu cheiro de longe. Você nunca vai pegar ele de surpresa no quarto, ele já está lá esperando para você faz tempo. Às vezes a gente olha, ele diz, você olha para o mundo tem ouvido a sua voz, deixa eu ouvir a sua voz também. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Eu amo tua face, amo os teus beijos e o teu abraço. Amo tua presença. Eu amo tua face, amo os teus beijos e o teu abraço. Amo tua presença. Esse lugar está aberto para você. Eu amo tua face. Esse lugar está aberto para você todos os dias. Amo os teus beijos. Antes só podia uma vez por ano. Hoje você pode. Amanhã você pode. Depois de amanhã você pode entrar nesse lugar de intimidade. Você pode entrar nesse lugar totalmente aproximado dele. Você não precisa fazer uma série extensa de rituais, porque Jesus fez essa série por você. Você só precisa abrir o seu braço, abrir o seu coração. E assim como o véu foi rasgado, o seu coração precisa ser rasgado por ele. Se tem alguém aqui que quer restaurar esse momento de intimidade, esse momento de secreto, eu quero que você venha aqui que eu vou orar por você. Se você quer voltar a ter um desejo, às vezes a gente ora e isso se torna comum. Às vezes a adoração se torna comum. Às vezes a gente não vê graça mais em adorar, servir, orar, ler. Ele quer tanto a gente, às vezes a gente não quer mais ele. Quando você está olhando para o lado e dando sua voz para outras coisas, e às vezes você olha para o lado, cara, às vezes você nunca percebeu, mas Jesus ele está ali sedento olhando para você.
Faz dias que ele está sedento, olhando para você. Faz um tempo que ele fala assim, cara, eu estou perdidamente apaixonado por você. Você arrebata o meu coração. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos dele. Você é a menina dos olhos dele. Já teve uma paixão na infância? Já teve uma menina dos seus olhos? Ou um menino das mulheres? Você é a menina dos olhos dele. É algo que ele não esquece. Ele conhece o seu cheirinho. Ele está doido para ter você de novo no quarto. Ele anseia esse momento. Ele quer esse momento. Em 1 João diz assim: nisto consiste o verdadeiro amor, não em que nós o tenhamos amado, veja, mas que ele nos amou. Você pode achar que ama ele, mas cara, você nunca vai sair vencendo esse amor. Ele sempre vai te amar mais. Ele sempre vai te desejar mais. Ele sempre vai te querer mais. Peço ajuda para os pastores a estar orando aqui comigo.